Oi, gente, bem-vindos ao Lua Literana. Eu sou a Ana Moon e hoje a gente vai falar sobre a minha leitura de Indígenas de Férias. É o envio de abril de 2022. Estou muito atrasada nas leituras mensais da minha assinatura da tag Curadoria. Então, a tag, para quem não sabe, é um clube de assinatura. Quem assina recebe mensalmente um livro, uma caixinha, né? Que é essa aqui, correspondente ao livro Indígenas de Férias, então o livro vem aqui dentro. E além disso, uma revistinha, porque essa linha de assinatura da curadoria, a graça dela é que o livro que a gente recebe, ele passa por uma curadoria de uma pessoa relevante no meio literário. E a pessoa que fez a curadoria para os assinantes desse mês de abril de 2022 foi ninguém menos que a Margaret Atwood, que, pra quem não sabe, é a autora do famoso livro Conto da Aia, que até virou série no Hulu, né? Então, assim, a tag conseguiu uma entrevista com a Margaret Atwood. Ela indicou um livro pra gente, ainda falou sobre o livro, falou sobre a relação dela com o autor, Thomas King. E eu achei isso muito incrível, porque é uma autora muito famosa. Então, a entrevista dela vem na revistinha, que é o material extra dentro da caixinha. Sério, eu achei muito incrível o envio do mês de abril de 2022. Então a gente vai estar falando sobre essa leitura que eu fiz. E é isso. Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, por favor, se inscrevam se vocês gostarem do conteúdo. Para começar a monetizar, eu preciso de 1000 inscritos. A gente tá nos 825, eu acho. Falta bem pouco. Então, se vocês gostam do conteúdo, se inscrevam, ajuda bastante. Também comentem no vídeo. Interajam, que eu vou respondendo aos poucos. Eu sempre respondo todo mundo que comenta aqui nos vídeos. Importante também dar like e compartilhar, porque ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Então deem like e compartilhem. Vocês também podem me seguir nas redes sociais, @lualiterana, no Instagram, no TikTok e no Twitter X, @lua_literana. Também tô fazendo lives na Twitch às vezes, Lua Literana tudo junto por lá também. Os links vão estar na bio. Bom, gente, então o autor de Indígenas de Férias, aliás, vamos tirar um tempo primeiro para analisar. A capa do livro é muito bonita. As capas dos envios da tag são sempre muito legais, mas especificamente essa daqui eu achei linda. Junto com a caixinha, achei incrível. Então, vamos falar um pouco do autor, né? Do Thomas King. Ele nasceu em Sacramento, na Califórnia, e hoje em dia ele tem 80 anos. Ele é um premiado autor de ascendência Cherokee e grega. Cherokee, pra quem não sabe, então, é um povo indígena. Vou explicar melhor daqui a pouco, porque dois principais povos indígenas vão ser citados na história. Mas, então, a gente já pode ver que é baseado bastante nele próprio. É o personagem principal da história. Então, ele é de ascendência Cherokee e grega. E ele vive em... Eu pronuncio Guelph. Ele vive, então, em Guelph, no Canadá. Igual o protagonista do livro. Ele é acadêmico, professor universitário e ele já pesquisou as narrativas orais indígenas. Como ativista, ele criticou as políticas dos governos dos Estados Unidos e Canadá em relação aos nativos americanos. Como escritor, lançou diversos livros, entre romances, contos, poesia e não ficção, com destaque para o livro The Inconvenient Indian. Então, o livro mais famoso dele é esse, The Inconvenient Indian. E aí tem esse livro mais recente, que é Indígenas de Férias. Em inglês, o título é Indians on Vacation. Quando a gente lê a entrevista que a Margaret Atwood deu pra tag, a gente, então, descobre um pouco mais sobre a relação dela com o autor, né? Então, ela explica para os assinantes que desde os anos 90, quando Thomas King foi um dos primeiros a defender e produzir a primeira onda de escritos indígenas norte-americanos, ela já conhecia ele. Ela também nos conta que o King escreveu um livro fundamental sobre territórios indígenas e outros direitos dos povos nativos, que é esse que eu já falei, o The Inconvenient Indian. Assim como o personagem principal do livro, o Thomas King também é um fotógrafo, então ele é fotojornalista igualzinho o personagem do livro. Ela conta pra gente que o livro Indígenas de Férias é engraçado, mas o humor é usado para fins sérios e subversivos. Então, a Margaret Atwood, ela cita quando ela tá explicando por que ela tá indicando Indígenas de Férias, que a narrativa não leva a um cálice sagrado.
Por que ela fala isso? Porque o livro todo, ele circula em torno de uma jornada. Então, o protagonista, ele tem uma jornada a cumprir, uma missão, mas essa missão nunca é cumprida. O que, durante a leitura, é um pouco frustrante, assim, porque é um pouco fora da nossa zona de conforto. A gente entende que existe um objetivo na narrativa, mas ele meio que fica de lado, não é o foco principal da história. Ele só tá ali pra meio que fazer a história andar, mas ele só é uma ferramenta, ele não é o objetivo principal da narrativa. Então, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente o que eu achei, né, disso, dessa característica, desse tipo de narrativa. Essa forma de utilizar uma missão principal como apenas ferramenta, mas não o ponto principal da narrativa, tem um nome, que na revistinha veio uma crítica de um outro autor de origens indígenas. Aí ele explica, eu achei muito interessante isso, ele explica que essa técnica chama MacGuffin, que é um termo popularizado pelo Alfred Hitchcock. E MacGuffin significa que é algo que mobiliza a ação de uma história, embora não tenha explicação ou relevância por si só. Eu não sabia disso, mas então é exatamente isso que acontece na história. O que move o casal principal a fazer as viagens, eles fazem viagens pela Europa, é um MacGuffin, é um motivo que não tem muita relevância, mas que vai fazer os personagens se movimentarem. Então, os temas abordados que eu consegui identificar durante a leitura é preservação da cultura nativo-americana, senso de identidade, envelhecimento e as complicações em relação ao ato de envelhecer, são principalmente médicas, né? Então, principalmente o personagem principal, ele reclama bastante sobre os problemas médicos dele. Outro tema também é desesperança e questionamento sobre propósitos e papéis na sociedade, principalmente como pertencente a uma minoria. Então, vamos lá dar um resuminho para vocês sobre o livro para ver se vocês se interessam. Não vou contar toda a história, obviamente, senão não tem graça nenhuma. Para vocês irem ler, vocês têm que ficar com curiosidade para saber o que acontece. Mas eu já posso dizer que ele é um livro que... Ele é uma leitura leve. E como personagem principal, ele é bem rabugento. E ele faz comentários engraçados, irônicos, sarcásticos. A leitura se torna leve. Porém, os temas abordados durante a leitura não são leves. São, questões ali sociopolíticas em relação aos indígenas e como eles são maltratados nos Estados Unidos e no Canadá. Então, existe toda essa abordagem de temas importantes. Também em relação a refugiados, em algum momento ali, os personagens principais, um casal de indígenas, encontra refugiados sírios, então também tem reflexões em relação aos refugiados. Então tem vários temas sérios, mas que são abordados ali por uma voz que é rabugenta e faz a gente rir, porque ele tá de saco cheio da viagem que eles estão fazendo. Então o que acontece na história? O protagonista e sua esposa formam um casal indígena, que é a Mimi Bullshield, e ela é Blackfoot, e o Blackbird Mavrias, que ele é Cherokee. Então vamos entender o que é o quê. O povo Blackfoot é um dos grupos dos First Nations, que são os primeiros indígenas ali da área do Canadá e Estados Unidos. Então hoje há 22,4 mil Blackfoot espalhados entre as províncias canadenses de Alberta e Saskatchewan. Acho que é assim que fala. E no norte de Montana, nos Estados Unidos. Esse grupo resistiu à invasão dos europeus por muitos anos, mas políticas de assimilação cultural e sistema das escolas residenciais diluíram algumas de suas práticas. Essa questão das escolas residenciais também são abordadas de forma breve, mas são trazidas para a narrativa. O que foram as escolas residenciais? Eram locais, como internatos, para onde crianças indígenas eram levadas para aprender a cultura canadense. Estimativas indicam que cerca de 150 mil foram enviadas para essas escolas, algumas das quais geridas com apoio da Igreja Católica. Houveram mais de 100 escolas residenciais e a última fechou só em 1996.
Aí, nos últimos anos, a gente vem tendo acesso a centenas de relatos de violência, alimentação inadequada, traumas, abusos sexuais e psicológicos nesses ambientes, né, de supostamente estudo. Uma dica para quem quer conhecer mais sobre toda essa situação das escolas residenciais é Anne with an E. Anne de Green Gables, eu acho que é o nome do livro. Anne with an E é a série, né, da Netflix. Tem uma das personagens, que é a Caquet, passa por uma dessas escolas. Então aí a gente já vê a profundidade e a seriedade dos temas abordados na história. É um livro muito bom para quem não tá afim de uma leitura pesada, mas que, em termos de forma do texto, é uma leitura leve. Mas os temas abordados são pesados e sérios. Então a gente tá fazendo uma leitura leve e fluida, mas consumindo ali os temas mais complexos. Então a Mimi, que é a esposa dele, é dos Blackfoot, e o Blackbird, que é o personagem principal, é Cherokee. Então, assim como no Canadá, também tem povos First Nation nos Estados Unidos. Eles compõem 5 grandes grupos: os Cherokee, os Choctaw, os Creek, os Chickasaw e os Seminole. Então, no total, há 2,9 milhões de indígenas nos Estados Unidos, espalhados por 567 povos reconhecidos. Então, o personagem principal, o Blackbird, tem origem Cherokee. Os Cherokee são o grupo indígena mais populoso dos Estados Unidos, com cerca de 310 mil integrantes, localizado majoritariamente na região de Oklahoma. Aí a gente durante a leitura, vai ouvir histórias da infância do personagem principal, do Blackbird, e elas se passam em Oklahoma. Também tem Cherokees no Canadá, mas o personagem principal, a origem dele é americana. Ele depois vai ser naturalizado, acho que é esse o termo, canadense. Então ele se diz que ele é canadense, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele conhece a esposa dele nos Estados Unidos, mas eles então vão morar no Canadá, na província de Alberta. Importante comentar que a Margaret Atwood, por si só, né, a curadora desse livro, ela é ativista de causas femininas e ambientais. A obra que sugeriu ao clube, que é o que a gente leu, né, para quem assina a curadoria, reflete o seu apoio à divulgação da produção de autores nativos. Então ela também tem esse lado de apoiar autores nativos dos Estados Unidos e do Canadá. Recentemente, por exemplo, o jornal The Guardian noticiou que, graças ao incentivo da Margaret Atwood, uma importante obra com registros orais quase extintos do povo indígena, Aida, ganharia edição na Inglaterra. Então, Indígenas de Férias foi escrito então pelo amigo dela, o Thomas King, e ela diz que ela revisou 2 de suas brilhantes primeiras histórias em 1990 e desde então tem acompanhado ele e seu trabalho. Então a relação deles é muito legal. Foi um privilégio poder ter lido um livro indicado por ela, que ela tem uma relação pessoal com o autor e com a propagação dos espaços dos escritores indígenas, né? Então a Mimi e o Blackbird, nos anos mais recentes, né, relacionados ali à narrativa, eles têm viajado pela Europa seguindo a rota dos cartões postais enviados por Leroy Bullshield, que é o tio da Mimi, assim, um tio bem distante. Se a gente tá na história, acho que a gente tá no ano atual, assim, 2000 e... acho que a história foi publicada em... deixa eu ver. É pra ser, tipo, na atualidade, isso. 2020. É pra ser na atualidade a história. Então, é um tio da Mimi de muitos anos atrás, porque eles estão procurando os rastros dele, que foi no início do século XX, então faz muito tempo. Então, os cartões postais que esse parente enviava para a família, depois de ele ter sido retirado de sua reserva indígena para se tornar atração em um show de faroeste, então, que o show de faroeste ia percorrendo os países da Europa. Então, quando ele foi embora, o Leroy levou uma bolsa Crow, um importante artefato da família, e é com a justificativa de recuperar essa bolsa e entender o paradeiro desse parente distante que o casal viaja pelos países da Europa. No livro, a gente só vai ter acesso, no tempo presente ali, à viagem que eles estão fazendo para Praga. Então, o livro inteiro é eles em Praga, conhecendo os pontos turísticos. Isso é na República Tcheca, o país é a República Tcheca. Mas são intercalados memórias do casal, principalmente do Blackbird, que é o personagem principal, né? Memórias da vida e memórias de outras viagens que eles fizeram, incluindo uma viagem à Grécia, que metade, né, dos antepassados do Bird, ele é metade grego, por parte da mãe,
Então ele vai pra Grécia tentar conhecer ali da onde vem o avô dele. Então a gente lê um pouco dessa memória, que é bem legal. Essas memórias, então, vão explorar família e cultura, principalmente indígenas ali, dos dois. A narrativa, então, ela vai tocar principalmente pontos relacionados à violência física e simbólica que os indígenas sofreram e sofrem, abordada através do trabalho de Bird, que é o fotojornalista que se especializa nas questões indígenas. Então, várias memórias ali vão ser do trabalho dele como fotojornalista, se envolvendo em situações vividas pelos povos indígenas. Também, como eu disse antes, tem um foco nos refugiados sírios, que é quando eles fazem uma pequena viagem de Praga para Budapeste. Os refugiados sírios estão lá na estação do trem, que eles usam, né? O trem para ir de Praga a Budapeste. Então, os sírios estão lá. E aí surge uma culpa, principalmente na Mimi, que ela é uma personagem mais emotiva no sentido de expressar o que ela tá sentindo. E ao contrário do Bird, que é mais introspectivo, então ela se sente culpada por não poder fazer nada pelos refugiados. Como se fosse, assim, uma culpa de tipo, eu tô aqui fazendo essa viagem que é pra ser uma viagem tranquila de férias, enquanto essas pessoas estão sofrendo. Então, da metade pro final existe essa culpa que a Mimi sente. O personagem principal, que é o Bird, que é o marido dela, ele é um pouco menos... ele tem uma desesperança que paira ali em torno do personagem principal. Então ele tem um pouco dessa desesperança em relação a tudo. Que ele percebe que ele chegou numa idade que ele não conseguiu mudar muita coisa. Muitos dos problemas do mundo. Então ele não tem mais essa vontade. Mas a Mimi se sente culpada. Coisa interessante, então, em relação ao personagem principal, o personagem em si é muito bem exposto pra gente, porque ele... Todos os medos e sentimentos negativos são postos de uma forma engraçada, que chama assim, a esposa dele, a Mimi, deu nome pra cada sentimento ruim do marido dela. E ela chama ele de Eugene e os outros demônios. Então, até anotei aqui cada sentimento e o nome dos demônios, porque eu achei muito criativo. A narrativa inteira, a gente vê na imaginação do Bird os demônios interagindo junto com eles durante a viagem. É uma coisa que dá uma leveza pra história, mas tem um significado mais profundo e sério, sabe? Então, por exemplo, Eugene, que é o demônio principal, é a autodepreciação, porque o personagem se autodeprecia bastante, né? O principal, o Bird. A Kitty é a catastrofização. A Didi e a Daisy são gêmeas, e a depressão e a desesperança. E o Chip, que é a sensibilidade exagerada. O autor, ele usa esses personagens imaginários como se fossem pessoas de verdade em volta do personagem principal. É engraçado. Então o protagonista, ele é rabugento e irônico, ele odeia viajar, mas ele tá viajando com a esposa. Então o livro inteiro é ele meio sem vontade de estar ali onde ele tá. Isso é um pouco cansativo com o passar das páginas, ele reclamando de tudo, mas é assim que é o personagem. Então, a relação rabugenta dele com ela, com a esposa, é bem realista, assim, porque ela é meio o contrário dele, ela é toda excêntrica e elétrica. Tipo, ela tem umas ações meio estranhas, assim, meio engraçadas, de tipo, sei lá, se meter nas coisas e querer fazer umas coisas estranhas. Tipo, ela é uma personagem muito curiosa, muito criativa da parte do autor. Com certeza é baseado em alguém que ele conhece, provavelmente, não sei se é a esposa dele mesmo. Mas então esse contraste do principal, que é mais rabugento e introspectivo, com a Mimi, que é a esposa dele, que é mais extrovertida e ativa e elétrica, é engraçado. Então o tempo todo tem esse contraste. E mesmo eles sendo tão diferentes, eles funcionam muito bem como casal. O que eu achei da leitura? Não vou mentir pra vocês, eu levei bem mais tempo do que eu esperava. Acho que eu levei mais de um mês pra ler esse livro. Eu queria ter lido... Assim, o meu ideal é sempre ler um livro assim de 300 e poucas páginas em uma semana. Mas não foi possível, demorei bastante pra ler esse livro. E em vários momentos ali ele fica monótono, porque tá literalmente descrevendo os pontos turísticos de Praga. E o principal já tá de saco cheio da viagem. Então isso acrescenta ao livro a narrativa ser um pouco chata, assim, em vários momentos.
o que salva nesses momentos de tédio ali da leitura é o tom sarcástico do personagem principal. Então eu acredito que eu tenha me arrastado nessa leitura por conta desse contexto de eles estarem numa cidade só o livro inteiro. Não tem muito movimento, assim. Óbvio que tem as memórias, então não é só Praga. As memórias vão nos colocar em outros lugares do mundo, outros contextos. Mas mesmo assim, eu levei mais tempo do que eu esperava para ler. Eu queria trazer um questionamento que eu fiz quando eu tava lendo a revistinha. O autor tem uma entrevista, né, com Thomas King na revistinha, e ele explicou que o título do livro é para ser meio que ele tá explorando o próprio preconceito das pessoas. Então por isso que o livro se chama, em inglês é Indians on Vacation. Ele usa exatamente o termo Indians de propósito, porque é como as pessoas chamam de forma errônea os povos nativos, né? Então, eu fiquei pensando, por que a tradução em português ficou indígenas? Porque indígena é o termo correto de chamar os povos nativos, né? Dos lugares. Aqui, ó, achei a informação. Esse é o Thomas King, a explicação em relação ao título. O próprio título do romance, em tradução literal Índios de Férias, demonstra essa ironia ao utilizar o termo índio, ele sendo um membro do povo nativo utilizando o termo índio, que é um termo incorreto, utilizado por, né, principalmente pessoas brancas. Então é um termo imposto aos povos originários. Também tem essa característica de o Thomas King criar personagens indígenas num contexto contemporâneo, resgatando as tradições das performances orais de contação de histórias, ao mesmo tempo em que ele está subvertendo esses estereótipos relacionados aos indígenas. Então o título Índios de Férias é usado de forma irônica. O casal em férias contraria o forte imaginário que ainda corrobora a ideia de que no século XXI a gente não costuma ver membros dos povos originários em contextos que outras pessoas estão, como no caso, viajando de férias na Europa. Então, o uso do termo Indians on Vacation, né, índios de férias, é um termo irônico. E eu acho que a tradução não ficou exatamente igual, e aí meio que perde essa ironia. Porque se colocassem índios de férias, o termo errado, né, o termo imposto pelos brancos nos povos originários, eu acho que ficaria mais impactante, porque daí tu lê o termo índio, que hoje em dia a gente já tá careca de saber que não é o termo correto, índios de férias. Então, eu não sei por que colocaram indígenas em português. Se o objetivo do autor era fazer essa choque irônico, colocando o título de índios de férias. Índios em férias. Só um ponto aqui que eu quis trazer e questionar. Se eu pudesse falar com o tradutor, eu queria entender porque o Davi Boaventura escolheu indígenas, o termo, em vez de deixar índios em férias mesmo, a tradução literal do título em inglês. Então, a nota que eu dei pro livro. Ele é uma leitura legal de fazer. Eu achei a leitura acrescentou bastante no meu conhecimento em relação aos povos originários. Eu não tinha lido nada desse gênero ainda. E eu lembro que o único contato que eu tive foi bem quando eu era criança, que em algum momento ali a gente estuda tudo do mundo no colégio, ou até consome, né, nos desenhos e coisas assim. Então, eu lembro de já ter entrado em contato com conteúdos de povos originários dos Estados Unidos. Então, com essa leitura foi a primeira vez como adulta que eu me informei mais sobre esses povos originários. Isso é um ponto positivo da leitura. Mas, como eu levei muito tempo para ler o livro e em vários momentos ali ficou monótono para mim, eu acho que 3 luas. Essa leitura foi 3 luas. Só não foi 4, porque para ser 4 luas acho que teria que ter sido mais rápida a leitura, mas estaria mais envolvida na narrativa e menos entediada em algumas partes ali. Por conta de ele ter usado essa ferramenta MacGuffin, né, de utilizar um objetivo principal dos personagens
para movimentar eles na história, que é buscar rastros, né, do parente distante ali da Mimi e buscar essa bolsa Crow, que eu não expliquei antes, mas ela é uma medicine bundle que existe na vida real. É uma espécie de bolsinha com vários itens que seriam... Vou até olhar aqui pra não falar besteira. É um pacote sagrado ou um pacote de remédios, que é uma coleção embrulhada de itens sagrados, mantidos por um portador designado, usado em culturas cerimoniais indígenas americanas. Então, essa bolsa Crow que o parente da Mimi perdeu, isso é uma medicine bundle, ou, em português, bolsa sagrada? Sacred bundle, em inglês. Então, a utilização desse tio Leroy aí, desse tio perdido no passado, e a busca pelo paradeiro dele, durante a leitura eu não entendi por que não tava focando nisso, porque o livro inteiro, ele só cita de leve esse parente, conta um pouco ali a história do parente, só que, tipo, durante as viagens, eles não procuram direito a bolsa, eles não focam nisso, nunca é citado isso. E daí eu fiquei, por que isso foi colocado na narrativa como o ponto principal de movimentação dos personagens e depois não é citado de novo? Isso me deixou a leitura inteira, assim, intrigada. E aí, lendo a crítica ali do outro autor, que é do povo Creek, explicando que isso é uma técnica MacGuffin, inventada pelo Alfred Hitchcock. Aí eu entendi que teve o objetivo utilizar esse tio ali, essa bolsa Crow, e não citar muito durante a narrativa, só utilizar de forma para movimentar os personagens e fazer eles viajarem, né, pela Europa e assim desenvolver a narrativa, desenvolver os questionamentos em relação a eles próprios, seu papel no mundo e todas essas questões relacionadas até a herança como membros dos povos originários. Por isso que é legal assinar a tag, gente, porque a revistinha explica todas as dúvidas que eu tive durante a leitura. Então seria um ponto negativo pra mim, ele ter citado o tio Leroy e a bolsa Crow perdida pela Europa, e isso ter sido o motivo principal do casal ter ido viajar pelos países da Europa e principalmente estarem em Praga por causa disso, e isso não ser citado nunca. Ele só lembra de citar, e agora eu entendi que é proposital, porque é uma ferramenta literária. No final, ele só é citado de novo em Praga, o tio Leroy. Era pra ser um ponto negativo, mas como eu entendi que é uma ferramenta literária, não é mais. Só que mesmo assim, o livro pra mim, a leitura pra mim foi lenta, então eu vou dar 3 luas. Mas é uma leitura muito significativa e memorável, assim. Eu acho que quem quer ler sobre outra cultura de forma leve, eu acho que essa leitura Indígenas de Férias, ou Indians on Vacation, em inglês, é uma boa leitura. Então, gente, essa foi a resenha de hoje, dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Tô fazendo mais leituras da minha assinatura da tag, que eu acho que, pra quem não assina a tag, eu gostaria que as pessoas aqui que se inscreveram no canal tivessem acesso pelo menos aos títulos e à minha resenha, porque eu sei que assinar a tag não é barato. Eu pago, acho que uns 60 e poucos reais por mês, né, para receber as caixinhas, mas então acrescentar as leituras da tag aqui no canal para vocês terem acesso aos títulos. No final do ano passado eu decidi parar de assinar a tag porque para diminuir os gastos e eu escolhi as coisas que eu queria comprar, né, as leituras que eu queria fazer. Só que eu percebi que, na verdade, a tag me proporciona leituras que eu nunca faria sozinha, nunca encontraria sozinha, como essa aqui. E ainda ter a oportunidade da curadoria ser pela Margaret Atwood, sabe? Tipo, isso é uma experiência literária incrível pra quem gosta de literatura. Então, eu voltei a assinar a tag esse ano. Então, eu só não recebi, acho que novembro, dezembro e janeiro, os livros. Então, 3 livros estão em falta. Mas já recebi os de fevereiro e março desse ano, então tudo bem. Vou ler aqui pro canal. Então me falem aí nos comentários se vocês gostam quando eu trago leituras da tag, que são títulos que a gente geralmente tem mais dificuldade de acessar, assim, e descobrir por conta própria. E então essa assinatura me permite trazer para vocês as resenhas dos livros e talvez vou convidar vocês a ler eles se vocês gostarem da premissa, né, da história. Então foi isso. Nos vemos
no próximo vídeo, que eu não tenho certeza se vai ser um vlog ou outra resenha. Tchau, gente. Até a próxima.